eu resgato para vocês, né, falando um pouco da teoria, dos elementos verbais da comunicação. Então, a gente tem aqui a transmissão de uma ideia, a mensagem coerente e organizada, fornecer informações, promover uma ação específica, manutenção de relacionamentos. Então, esses são alguns elementos quando a gente pensa em comunicação verbal. Como que eu vou estabelecer relacionamento por meio da comunicação se a comunicação tiver ruídos? Então, eu preciso de mensagens que consigam, né, fazer com que as pessoas compreendam e que elas possam executar aquilo que está sendo dito, que eu possa ser compreendido e que eu possa criar esses laços aí, né? Isso tanto na comunicação interna como na comunicação para o público externo também. Então, quando eu penso na comunicação verbal, eu tenho que pensar que eu preciso transmitir uma ideia, que a mensagem tem que ser coerente e organizada, eu tenho que dar informações, promover uma ação e manter relacionamento. Isso é muito importante, tá? Quando eu falo da comunicação não verbal, então, pessoal, tudo comunica, né? O ambiente físico, então vocês perceberam, alguns comentaram aqui do fundo, né? Que eu estou aqui, por exemplo. A questão do posicionamento do corpo, a postura, eu trabalho muito com gestos, né? Expressão facial, tom de voz, as roupas, né? Então, esses elementos fazem muita diferença. Por quê? Uma cor comunica, lembra lá do McDonald's, né? Então, um tom de voz, uma expressão. Então, a gente tem aí, né, em alguns países, algumas expressões que a gente faz, que aqui, ó, beleza, quando eu faço assim, ok, né? Aqui pode ser ok. Em alguns países, tem outros significados, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso significa que eu não posso fazer assim para um público que eu não sei o que ele vai entender, tá? Porque ele vai achar, né, que aquilo pode ser outra coisa, eu posso estar transmitindo outro tipo de mensagem. Então, isso aqui é ok para a gente aqui, mas não é para todo mundo. Então, cuidado aí quando vocês forem viajar, né, com os gestos, né, podem causar alguns tipos de transtornos. A Rosane perguntou aqui, espelhamento, o que é? O espelhamento é quando você tenta se parecer com o outro, se colocar como o outro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai, por exemplo, num jantar e você verifica como as pessoas estão se comportando, como elas estão falando, como elas estão gesticulando, o tom de voz, o tipo de conversa, e você tenta fazer aquilo para poder estar introduzido com aquele grupo. Então, o espelhamento geralmente é muito utilizado quando a gente fala de grupos. Nas organizações, por exemplo, a gente tem grupos, né, formais e informais. Então, quando você quer se associar àquele tipo de grupo, você acaba se utilizando desse espelhamento. É você se espelhar, se ver no outro e tentar se colocar como o outro para que você possa estabelecer ali um processo de comunicação, tá? Então, é isso, beleza? Isso, o sotaque comunica, né? Você descobre de onde a pessoa é, tá? Então, são elementos importantes da comunicação não verbal, tá?